Graça e paz, irmãos, vamos meditar em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Vamos ler inicialmente o verso 21 ao verso 23. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora Paulo, em Romanos 3, 21, inicia a segunda seção da carta, que vai até o final do capítulo 5, que trata sobre justificação pela fé. Se até o capítulo 3, verso 20, nós temos o problema, todo o ser humano é pecador diante de Deus, e ele argumentou isso intensamente, inclusive no Antigo Testamento. Agora ele apresenta a solução pela justificação pela fé. Ele olha como isso também está fundamentado no Antigo Testamento. O verso 21, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A salvação não é pela lei. Mas esse ensino de Paulo de justificação pela fé também não é algo novo, trazido pelos apóstolos ou no Novo Testamento. Mas todo o Antigo Testamento anunciava isso, essa verdade de salvação e justificação pela fé, porque todo aquele que é servo de Deus no Antigo Testamento, ele foi justificado pela fé no Messias que viria. A lei nunca foi estabelecida por Deus como meio de salvação, nem os profetas tinham esperança de uma salvação pela obediência, pela lei, ou qualquer outra coisa que não a confiança no Senhor, a confiança no Messias que viria para morrer em favor do seu povo. O verso 22 diz, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Se não há distinção sobre o problema, também não há distinção de povos, porque a justificação pela fé, ela é sobre todas as nações, ela é sobre todos aqueles que creem no Senhor, todos os que creem serão justificados. E aí ele reforça o verso 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos têm um problema, e existe uma obra graciosa. A obra da graça do Senhor é que o Senhor deu o seu próprio Filho para fazer a obra de redenção, para nos comprar para Ele, para nos redimir, para nos tirar de um aprisionamento, porque nós não poderíamos resolver o nosso próprio problema de pecado. Nós, todos imperfeitos, não poderíamos fazer nada de bom para suprir e cumprir a lei, suprir a vontade de Deus. Mas há um caminho, o caminho é na obra graciosa de Cristo Jesus. É nessa obra graciosa que nós devemos confiar e nela nós temos a justificação do Senhor. Não naquilo que fazemos, mas naquilo que Ele fez na sua obra na cruz do Calvário. E aí o verso 25 detalha essa obra, quando diz a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Cristo foi entregue e aqui o texto passa a especificar a morte na cruz como um ato de propiciação, que é o sangue de Cristo aplacou a ira de Deus sobre aqueles a quem confiam no Senhor. Aqueles que confiam na obra de Jesus Cristo, eles são, diante de Deus, eles são aplacados, eles se tornam propícios ao Senhor, porque o Senhor os perdoa os seus pecados.
Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo faz questão de mencionar que toda a estrutura do Antigo Testamento nunca trouxe perdão de pecados. Os sacrifícios ali realizados, o sangue derramado, ali houve tolerância do Senhor, mas na realidade Deus manifestou a sua justiça em Cristo. Ele que morreu na cruz para fazer aquilo que por nossas próprias obras nós não poderíamos fazer, pagar a dívida do nosso pecado. O verso 26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O próprio Deus, ele é justo. É ele que é perfeito. Nós não somos justos. Se no início do capítulo 3 ele diz que não há nenhum justo, é somente Deus que é justo, ele que é perfeito, ele que é íntegro, ele que não falha. Ele manifestou aos homens o seu Filho, o justo. E Cristo Jesus é o justo e o justificador. Ele é aquele que é perfeito e aquele que morreu por nós para justificar aquele que tem fé nele e na sua obra. Portanto, o único caminho onde o ser humano pode resolver esse problema em que toda a humanidade se encontra, que todos são pecadores, é olhando para aquele que é o justo, aquele que é perfeito, aquele que na cruz do Calvário fez a perfeita redenção para nos salvar. Somente em Jesus Cristo nós podemos ter vida eterna quando nós confiamos nele. Que Deus nos abençoe.